Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venha, Senhor, na tua divina vontade, lute a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade desta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vou ler aqui a partir do estudo 58 da Escola da Divina Vontade, que ficou para o dia de hoje, para a gente meditar. E já aqui no início, estou aqui vou meditar por partes para assim esmiuçar bem, entender bem o que Jesus está trazendo, nesse estudo. E a primeira coisa, assim, nossa, esse estudo é muito incrível. Nossa, é tanta explicação, que eu observei assim, que Jesus, ele esmiuçou ainda mais, veio trazer, assim, ajudar ainda mais a clarear, o entendimento e tomar mais consciência, do que ele quer, que é o Filho da Divina Vontade, como viver na Divina Vontade, o que ele quer, como é que é viver nesse reino, a nossa missão, fazer jeito de tomar consciência. E assim, a primeira coisa logo no início da escola, uma coisa aqui que me fez perceber, assim, que há dois sofrimentos, Uma coisa muito que eu percebi, há duas formas, há dois tipos de sofrimentos, assim, no humano e no divino, E o que vai diferenciar, ali, como é que a gente recebe essas dores, é o que vai, assim, identificar se a gente está, se está reinando ali a nossa vontade humana ou a vontade divina. É interessante que quando a Aline estava falando, foi uma coisa assim que me fez perceber, que a Aline estava falando, em como a gente vai receber. É como se fosse dois tipos de sofrimentos, entendeu? Dois tipos de reação, de como, da recepção, dos sofrimentos, principalmente dos sofrimentos, mas a recepção das circunstâncias, das situações de um modo geral, mais assim de um modo específico do que a Aline fala aqui, essa questão da rejeição que a pessoa tem, com relação a dores, a sofrimentos, a humilhações, as cruzes, as dores, coisas que causam dor. E é isso que eu percebi, isso vai diferenciar muito. É tão importante a gente prestar atenção nisso, para que a gente até faça morrer essas coisinhas que a gente não observa, como a Aline falou. A gente pensa que porque a gente recebeu o visto para entrar nesse país divino,
né? Esse visto que é a redenção, né? Porque a gente se banhou, que a gente já é santo, né? E ali, pronto, não precisa fazer mais nada, somos santos e é o suficiente, né? Então, acha que tomar um banho, que a redenção ali é ser santo, né? Pronto, me banhei e já tô santa. Não preciso de mais nada, vou aqui só cruzar meus braços, minhas pernas, e é isso, né? O que eu tenho que fazer é não me contaminar, é tipo assim, me colocar numa bolha, né? Para que eu não me contamine. Ela seleciona, né? Então, assim, eu tenho que me prevenir, eu tenho que me resguardar. Não, então é a coisa, aquele amor próprio, né? Tem um amor próprio, quer se proteger, né? Se garantir. Então, eu não vou me arriscar, né? Como a Marlene falou, eu não vou me arriscar ali a entrar no meio da sujeira lá, como o exemplo que ele falou, né? No meio da bosta, lá, e pegar e apanhar a bosta, né? Eu não vou entrar no meio da sujeira, eu não vou me arriscar, né? Eu não vou me sujar, não vou entrar no meio dessa sujeira, né? Eu vou ficar aqui de boa. É como se eu sou da elite, né? Ela se acha, porque recebeu o visto, né? Recebi meu visto, né? Ali para entrar, fui autorizada a entrar no país, né? Então é só isso, né? E não é só isso. Então as pessoas elas se contentam com isso. Tá bom, é o suficiente. Já está garantido a minha entrada, né? O que importa é isso, eu receber o visto e depois, né? É como se fosse uma turista, né? A pessoa acha que ela se sente uma turista no país de Deus, né? É isso que eu fico pensando, né? Porque a gente vê assim, um turista quando ele vai visitar um outro país, ele quer estar nos lugares incríveis, conhecer os melhores lugares, né? Os lugares mais bonito e mais visitados tá ir para os cantos melhores cantos. Ela não vai para um país para ir para o subúrbio, para ver as coisas mais feias que tem naquele país. Ela não vai. Ela não quer, não está interessada nisso. Ela quer ver as belezas daquele país, né? Então, é assim a pessoa, né? Quando ali recebe ali o banho na redenção, recebe esse visto, né? Então ela acha que é como se fosse, age como turista daquele país e não tem que fazer nada, eu não vou trabalhar, né? Entra naquele país e aí, ela não quer trabalhar, ela quer ser turista, ela só quer curtir, né? Curtir aquela brisa, aquele vento, né? Tomar uma água de coco, ir na praia, né? Então, assim, ela escolhe, né? O turista escolhe onde ele vai, o que ele quer fazer, né? Ele faz todo ali um roteiro, né? Então ela decide, eu não vou para cá, eu vou para cá, né? Que é legal de conhecer, né? Que é legal assim, mas ela é assim, é bem superficial, né? Não tem aquele interesse de conhecer mesmo a fundo o país, né? E muitas das vezes critica, né? Tem turista que vai para o outro país e critica aquele país, né? Ainda tem, como a menina fala, a pachorra de criticar o país, né? Diz, nossa, aqui no Brasil não é assim, o Brasil é diferente, né? As pessoas daqui são muito fechadas, muito sérias. Lá no nosso país, né? No Brasil, as pessoas são mais alegres, então, assim, ainda é criticado, né? Então, assim, foi assim de primeiro que eu percebi, assim, né? No que ela estava explicando, é isso. Essa diferença aqui pra gente prestar atenção. Muita atenção e não se deixar é, é, não ser soberbo de achar porque recebeu visto, né? Fez os 31 dias com Maria, que é santo, né? E tá lá, foi banhada, né? Consagrou a sua vontade humana, a divina vontade, pronto, tá tudo certo. Tá tudo completo, né? Tá tudo feito. Não é assim, né? E não é assim. E aí, quando entra no país, não quer passar pelas, né? Não quer ir por, como eu falei, né? Não quer andar ali, não quer realmente se aprofundar. Não quer conhecer o lugar mesmo profundo do país, né? Então, muitos entram e quer ficar de boa lá, quer curtir o país,
quer curtir o lugar, né? É como se estivesse de férias e não faz nada, não quer fazer nada, né? Então, assim, quer usufruir do lugar, tudo que ele tem para oferecer e só, né? Então, assim, não quer botar as mãos na massa, não quer trabalhar. Ainda critica quem trabalha, ainda critica quem está lá no país, né? Trabalhando, né? Pelos interesses do governante daquele país, do dono daquele país, né? E critica, né? Que escolhe, né? E, e é assim como eu estava falando, né? Então foi isso que percebi, né? Então, se resistirmos o que a divina vontade dispõe, é porque a gente está no humano, né? Então, se a gente resiste principalmente às coisas assim que não são boas, né? É um exemplo do que a Aline falou, os vídeos, não, é desagradável mesmo, né? A gente vê aqueles vídeos que vêm, as coisas que estão acontecendo, né? Os pecados que as pessoas estão cometendo, as ofensas contra Deus, e tanta coisa absurda que está acontecendo, né? É humano nas trevas, né? E realmente é doloroso de ver, né? Mas aí, é incrível, porque se a pessoa diante disso que Deus traz, né? E a pessoa ali não quer ver, né? Tipo assim, eu não quero ver as coisas horríveis que tem nesse lugar. Eu não quero ver. Então ela tá rejeitando, não quero ter, não quero saber disso, né? Eu não entrego esse paz para estar sabendo das coisas ruins, é para estar conhecer os lugares belos, a beleza do que tem de melhor nesse país. Não o que tem de ali que tem ali nos subúrbios, eu não quero saber disso, eu não quero me contaminar com isso, eu não quero estragar a minha viagem, eu não quero estragar o meu passeio, né, pela cidade. Vai estragar, vai me sujar toda, né? E eu não quero correr esse risco, eu tenho que me garantir, eu quero me proteger, né? Vai que eu pegue uma doença, vai que eu pegue uma doença ali por estar no meio da lama, né? E vai que eu me contamine, fique doente, aí estragou minha viagem, né? Estragou e acabou, né? Perdi meu tempo, né? Então, assim, ela pensa só em si, é que nem colocou naquela lista como é que é humano, né? É o amor próprio, é interesseira, né? Se autoprotege, né? E, e dá desculpas e justificativas, né? Então, assim, rejeita mesmo. Então, esse é um sinal, né? Que tá reinando a vontade humana, né? Então, assim, não tá nem um pouco, assim, preocupada com os interesses do governante daquele país. Ela está usufruindo, recebendo tudo do bom e do melhor daquele país, né? Se alimentando, vivendo, né? Recebendo tudo que tem para receber ali. Mas ela não quer fazer a parte dela, né? Botar as mãos na massa, ela não quer fazer a parte dela e não tem interesse nenhum de saber o que está acontecendo, do que ali o governante está ali mostrando, está trazendo, não está interessada nisso. Eu só quero mesmo usufruir do que ele tem para me oferecer, né? Então assim, a pessoa rejeita, não quero saber disso, eu não quero ver, nossa, olha só, né? Então fica criticando como é que o outro é ali, como as pessoas que vivem naquele país vivem, como ela se veste, como ela fala. Eu não estou entendendo nada. Então, assim, ela não busca conhecer o idioma, né? Porque a pessoa, quando entra no país, ela tem que conhecer, tem que aprender o idioma daquele para poder se comunicar, né? Entender o que está acontecendo, né? Então, ela precisa aprender o idioma, mas ela quer entrar naquele país e se comunicar com o seu idioma, do seu, né? De onde ela veio. E aí é uma confusão, porque entende tudo errado. E assim, a gente sabe que às vezes tem uma palavras que são similares, né? Sim, palavras que a gente usa no Brasil, que tem um significado. Por exemplo, se a gente for para os Estados Unidos, a mesma palavra tem um outro significado. E aí a pessoa não se interessa, né?
de entender o idioma, de aprender o idioma, os costumes daquele país, a cultura do país, como é que as pessoas vivem, né? Como é que funciona, o funcionamento, né? E aí ela chega lá e acha que é a mesma coisa e confunde. E aí começa a criticar. O quê? Né? Então o que que você está dizendo? Nada a ver, o que que é isso? Não tem nada a ver e os que você está falando. Então ela confunde porque ela traz para sua linguagem, né? Então traz ali para sua linguagem humana, né? Ali no país que é divino, que tem uma linguagem totalmente diferente, totalmente oposto, né? Daquilo que ela conhece. É totalmente oposto do seu país, do país que ela veio. É diferente, é tudo diferente, né? Mas ela quer levar, ela quer viver naquele país, sofrer daquele país, mas do seu jeito, com os seus costumes, com o seu próprio idioma, né? E aí fica nessa confusão, porque não entende o que está acontecendo, não entende o que o governante está dizendo, e critica, e não é assim, não aceita, eu rejeito, né? E fica ali, eu não quero me contaminar, e só vim aqui para curtir. Eu tô aqui para descansar, não tô aqui para trabalhar. Tô aqui para descansar, né? Eu não preciso aprender o idioma, né? Então não se interessa de aprender e fica assim, muito, e aprende de forma muito superficial, só assim o necessário ali para sobreviver ali, né? Ali no meio, só o necessário, né? Mas não entende nada. E critica quem tá lá, né? Que critica quem tá trabalhando, critica quem tá lá, né? Ensinando os outros, né? Então, assim, esse é um primeiro sinal assim, que eu fiquei observando, né? Enquanto a Aline falava isso. E a gente tem que prestar atenção, né? Se estamos rejeitando, se estamos tendo algum tipo de resistência, principalmente nas coisas desagradáveis, né? É porque, né, está reinando a vontade humana, é porque estamos na vontade humana. A gente precisa realmente prestar atenção e não se achar que já está, que é santo, né? Não achar que não precisa fazer mais nada, né? É só receber o visto e pronto, estou satisfeita com isso, né? E não é assim, né? Na divina vontade não é assim, né? Se você quer viver nesse país tem que entender como é que tudo funciona, entender o idioma e o significado de cada palavra, tem que conhecer, né, o governante daquele país, tem que conhecer o prefeito, tem que conhecer, né, toda a estrutura daquele país, né? Então, assim, até eu anotei que no sofrimento rejeita, não aceita as dores, as cruzes, tem pena de si mesma. Então, essa é a pessoa que está ali, né? Que a vontade humana reina, né? Que está reinando a sua própria vontade humana, né? Então, ela não aceita nenhum tipo de dor, nenhum tipo de sofrimento, né? As cruzes, tem pena de si mesma, acha injusto o que aquela pessoa está falando, não é justo, eu estou fazendo, né, aqui, eu estou meditando, estou estudando, eu estou aqui, né, estou fazendo, né, e não é justo o que ela está falando, o que que ela, como ela está falando, o que ela tá pensando, né, eu recebi o visto, eu estou aqui dentro, o que que você quer, né, então ela entende que já está santa, não precisa fazer mais nada, né? Então entre lá no país e porque tem o visto acha que, né, ali não concorda de ser chamada a atenção, acha injusto porque tá sendo cobrada, né? E tá sendo chamada a atenção. Então é injusto porque eu já tomei banho, o que que você tá querendo? Eu tô limpa, por que você tá dizendo que eu tô suja? Porque você fica querendo arrumar confusão, querendo achar sujeira onde não tem. Então a pessoa se vê muito limpa, muito pura e muito santa, né? Porque se banhou na redenção. Então, assim, a redenção, como ele falou, é só o meio. E as pessoas confundem muito o que Jesus fez na redenção. E acham que é só se tomar banho e pronto, né? Então, se fosse só para banhar, Jesus não dizia na Bíblia, né? E sede perfeito como o Pai é perfeito.
Jesus não falava na Bíblia que para a gente buscar ser santo, né? Ser perfeito, né? Se fosse só isso, então não é só isso. A redenção foi o meio para o reino da divina vontade acontecer, né? A redenção foi o meio para a finalidade, que é a santificação, né? Ele quer restituir os direitos dele, né? Que foi roubado. Manter a ordem no país, tudo ordenado, tudo em harmonia, tudo em seu devido lugar, né? Então, assim, quando recebe uma chamada, uma cobrança, ela fica indignada, acha injusto, né? Por estar sendo cobrada. Ela fica sentindo autopiedade, pena de si mesma, né? Nossa, eu tô fazendo, tô gravando, então acha que só é cumprir ali um preceito, né? É como se fosse um preceito, né? Então, é só simplesmente eu vou meditar aqui de qualquer jeito, né? Medita, não retém a informação, não retém o que está sendo ensinado, falado ali, né? Não retém, também não põe em prática, não pratica, né? O idioma ali que ela está estudando, né? Não retém a informação porque não pratica também, né? Não presta atenção que está meditando, simplesmente só cumpre ali, né? Para ninguém ficar cobrando a ela, para ninguém ficar falando nada. Aí quando tem uma cobrança, quando tem um puxão de orelha, eu sei, o que ela está querendo? Eu não estou fazendo as meditações? Eu não estou fazendo? O que ela... Não, isso não é coisa de Deus, né? Então isso não tem nada a ver com Jesus, isso aí. O que ela está querendo? Quer arrumar confusão, né? O que é? E começa a criticar. Então ela rejeita, né? Rejeita tanto os puxões de orelha ali, as correções, como rejeita tudo aquilo que Deus dispõe. Principalmente as coisas mais difíceis ali, né? Então fica selecionando, isso aqui eu não vou ver. Nada a ver, tem nada a ver, como é que Deus não vai estar colocando esse tipo de coisa pra gente ver, né? Muito nojento isso. Eu não vou me contaminar, eu não vou, eu não quero, né, sentir, assim, ela rejeita que, ela não quer ter aquele sentimento, ela não quer sentir, né, aquelas coisas, né, que ruins, daquele mau cheiro, né, então ela não quer, né, sentir aquele cheiro desagradável, ela tem nojo, né, fica enojada e não quer, né, e assim, e ela entende tudo errado, então isso não é coisa de Deus. Como é que Deus vai querer que a gente veja essas coisas nojentas? Como é que Deus quer que a gente se suje? A gente tomou banho, Ele quer que a gente se suje? Não, 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 isso não é coisa de Deus. Então, você está vendo que se a gente não tiver o conhecimento e não entender o idioma, como eu falei, uma palavra, né, tem um significado diferente. Né? No nosso país é uma forma, no outro país tem um outro significado, a mesma palavra. Então, como eu disse, né, a pessoa vai para o país divino, né, tá ali e quer levar os seus costumes, o que ela entende ali do seu idioma para um outro idioma que é totalmente diferente, onde os costumes são diferentes, a vida é diferente. E ela quer enfiar a goela abaixo, né, ali a linguagem dela e confunde tudo. E a gente vê que a linguagem divina é totalmente o oposto. Olha só como é o oposto. Então, nessa situação, né, que Deus traz as coisas assim mais, nossa, na divina vontade Ele traz cada coisa pra gente ver. E aí se a pessoa não entender a linguagem divina, ela vai confundir tudo, nada a ver. Isso é coisa de humano, não tem nada a ver com Deus. E não é totalmente o contrário, né? A gente passa a ter os conhecimentos que isso vem justamente ao contrário, justamente para reparação. São os interesses divinos, Ele quer limpar, como a Aline falou. Ele quer fazer, purificar, Ele quer limpar, Ele, né? A... Achei tão engraçada falando, né? É a bosta mesmo, né? Assim, quer tirar a bosta, quer tirar a sujeira, quer tirar, fazer a purificação, né? Onde está contaminado. E assim, se a gente for parar, né, para ver, Jesus não ficou selecionando, né? Jesus ia para os lugares assim mais sujos,
né? Ele entrava, ele não tinha esse negócio de, eu não vou entrar, é porque eu vou contaminar. Então a gente vê que ele foi para os lugares mais assim, podre, vamos dizer assim, com muita bosta, muita coisa, muita sujeira. Ele entrou nos piores lugares e ele não ficou com receio de entrar. Eu não vou aqui não porque eu vou me contaminar. Eu não vou aqui não porque eu vou me sujar. Jesus é um exemplo claro. Olha só a diferença. Ele deixou o exemplo para a gente ver como é diferente. A linguagem divina, como é diferente, né? E ele foi aos piores lugares. A gente vê lá na Valtorta. Enquanto os outros estavam com receio, os apóstolos, de entrar lá naquela casa que era de João Batista, né? Que virou lá tipo uma casa, foi uma casa de prostituição, né? E os apóstolos não queriam entrar e estavam criticando, e Judas criticou. E Jesus entrou. É claro que ele sentiu toda aquela sujeira lá. Ele doeu para ele, sentiu dores, enojado sim, mas ele não deixou de entrar. Ele sentiu, né? Ele sofreu de estar ali, mas ele não deixou de entrar. Ele não ficou com medo, não ficou com delicadeza de se sujar, de se contaminar. Ele entrou lá e olha só o que aconteceu, né? Que ali tem a menina, que eu esqueci o nome de uma das mulheres que vivia naquela casa, né? Jesus entrou ali e, meu Deus do céu, como foi, assim, tirou a sujeira, né? Aquela moça que vivia lá, né? Que se prostituía, mudou completamente a vida dela. Então, assim, purificou, né? E toda aquela contaminação que ela tinha, né, dos pecados e tantas ofensas a Deus, né, ali, né, dali, do que ela vivia. E meu Deus, e ele foi lá, meter a mão lá na sujeira, né? Ele entrou lá, não teve nojo de entrar, né? E olha só o que foi, a mudança que foi para a vida dela, né? Ela se converteu, a moça lá, né? Ela se purificou, passou pelo processo de purificação, né? A conversão, tomou banho e buscou a santidade. Ela não só fez tomar banho, não. Ela só não se banhou, não. Então foi incrível, assim, sabe? Então, assim, Jesus tem muitos exemplos na Voltorta. Muitos exemplos. Jesus, ele ficava nos piores lugares. Ele, assim, ele não selecionava, né? Ele era muito simples, né? Ele não ficava buscando comidas requintadas, né? Ele não ficava buscando luxo nenhum. Ele esqueceu completamente de ser. Quantas e quantas vezes ele deixava de comer, né? Os apóstolos ali chamavam a atenção de Jesus, né? E criticava Jesus. Não entendia, gente, não entendia a linguagem divina. E criticavam Jesus porque Jesus não comia, porque Jesus não ia descansar, porque Jesus não parava para pensar um pouquinho em si, não ia para tomar um banho. Jesus não se importava, não dormia, às vezes não descansava, passava noites e noites em claro. Jesus em nenhum momento parou para pensar em si, se preocupar consigo mesmo. Mas ele trabalhou incansavelmente, se doando, se doando, se doando. Então, meu Deus do céu, né? Não foi à toa todos esses exemplos que ele deixou, não. Não é à toa que ele deixou todos esses escritos para as místicas, não. É para a gente entender a linguagem divina e como viver nesse país, né? Entender que é totalmente o contrário, totalmente o oposto. Né? Se ele não deixasse esses exemplos e tudo que ele deixou, como é que a gente iria entender esse idioma divino? A gente ia entender tudo errado, porque a gente ia querer entrar no país dele do nosso jeito, né? Da nossa forma, viver do nosso jeito, com nossos costumes, não é assim. Né? Então aí já é um exemplo muito claro, né? A vida de Jesus. Para a gente entender que toda essa rejeição, né? De seleção, né? Do que vai, né? Não, as coisas ruins eu não quero saber. Jesus não ficou selecionando. Muito pelo contrário, ele buscou as piores coisas.
Ele foi aos piores lugares, como a Aline falou, né? Se lameou lá, pegou na bosta, juntou a bosta, sabe? Recolheu a bosta. A gente vê na vida íntima, toda a vida de Jesus na Valtorta, a vida de Nossa Senhora. Então, assim, não tem, sabe? Não tem, a gente tem que ver que, né, essa falta de coerência em nós, né? Foi uma coisa que eu aprendi. E toda é, essas chamadas que a gente teve esses dias, né? Então, assim, tudo isso que Jesus trouxe foi uma coisa que me fez muito refletir, prestar atenção e ver que eu estava tendo falta, não estava sendo coerente em muita coisa, não estava sendo coerente, não estava tendo coerência, né? O que é isso? Estuda uma coisa e na prática está fazendo outra, então é muita falta de coerência. Então, assim, que coerência estamos tendo se a gente rejeita? Jesus não rejeitou as dores, Jesus não rejeitou, né? Ele ficou enojado, né? Ficou amargurado, mas ele não rejeitou de entrar ali, né? Porque ele teria que entrar ali, ele teria que recolher toda aquela sujeira, retirar toda aquela sujeira. Alguém tem que fazer um trabalho que ninguém quer, ninguém quer. A gente veio, ninguém quer se sujar. Tá todo mundo individualista, as pessoas são individualistas e egoístas, né? E os filhos da divina vontade é chamado a fazer aquilo que ninguém quer fazer. Assim como Deus, ele fazia aquilo que ninguém queria fazer. Os próprios apóstolos ele não queriam fazer o que Jesus fazia, né? Chamava a atenção de Jesus. Então, assim, isso da divina vontade é a mesma coisa, não muda nada. Porque é o próprio Jesus vivendo em nós, né? Então, ele vai dar continuidade, ele não é incoerente. Ele não é mutável, ele é imutável, coerentíssimo, verdadeiro, transparente, é ordenado. Então, nada vai mudar. Ele vai continuar fazendo a mesma coisa em nós. A mesma coisa. Então, a gente precisa entender Deus, o idioma de Deus, o pensamento de Deus, porque ele não vai mudar. Então, a gente precisa realmente, ele vem trazer tudo isso, revelando tudo isso pra gente, que é para realmente a gente, né, retirar toda essa sujeira que está em nós, né, retirar toda essa coisa do humano, né, esquecer mesmo o humano, né. E aí eu anotei outras coisas aqui, ó, porque eu tava anotando, porque justamente eu percebi isso, né. Então, se a gente rejeita, tem resistência às coisas que Jesus traz, às circunstâncias, às situações, né, na nossa vida que Ele traz, se a gente rejeita, né? É porque o humano ainda tá reinando. E assim, não é pra gente ficar com raiva, não é pra gente desistir, não. Muito pelo contrário, é pra gente rejeitar essa coisa do humano e tomar posse do que é divino. É para rejeitar, não é para paralisar essas coisas do humano, né? Aí no sofrimento, então, assim, no sofrimento, né, a pessoa que está reinando no humano, que foi até que ela ainda colocou aquela lista, né? Então ela rejeita, ó, não aceita as dores, as cruzes, tem pena de si mesma, acha injusto o que está passando, não é justo essa cobrança que me estão fazendo, o que ela quer, murmura, culpa os outros pelos sofrimentos e etc, né? Então, assim, em outras circunstâncias, né, assim, de modo geral, né, só faz algo por interesse. Então, só de um modo geral, né, incluindo assim o sofrimento, mas de um modo geral em outras circunstâncias, né, ela só vai se mover por interesse próprio, né. Então, muitas das vezes vai buscar os conhecimentos do livro do céu por interesse próprio, pelas promessas que tem ali, as promessas que Deus tem ali para quem é filho da divina vontade por interesse próprio, é para dizer, sou filha da divina vontade, né? Então, assim, é egoísmo. Então, buscando os conhecimentos no egoísmo para si, né? E aí, não quer ajudar o outro, não quer partilhar aquilo que está, né,
conhecendo aquilo que está sendo estudado e conhecendo, então ela está conhecendo para si mesma, né? Ela quer os conhecimentos para si e os outros que se exploda, né? E não quer fazer nenhum tipo de sacrifício, né? Para que a divina vontade seja conhecida, né? Então, ela medita para si mesma e só para ali, para benefício próprio, para sua vidinha, para o seu círculozinho. E ali não quer se sacrificar para ajudar o outro, não quer trabalhar, não quer se doar para ajudar o outro também a entender esse idioma, a divulgar, a ensinar esse idioma, né? Ali do que está conhecendo. E como a Aline falou, quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente divulga, a gente fala, a gente partilha, mais e mais a gente ali fica assim, experiente, né, naquele idioma, entende cada vez mais. A prática faz a gente compreender bem, né, o idioma, as gírias, as pronúncias, o significado, né? Todos, ó, todas as decisões é pensando no que é melhor para ela. Então, assim, isso que ele não tá falando, ele já começou a falar de fulano, de ciclano, isso não tá me incomodando, eu vou sair, vou desligar, eu não vou assistir. Esse vídeo aí é muito nojento, como é que Deus, nada a ver com Deus, esse vídeo é muito nojento, eu não vou assistir, isso aqui eu não vou, eu não quero sentir nenhuma coisa, eu não quero me contaminar com isso, eu só quero assistir as coisas boas, só quero ver as belezas desse país, eu só quero comer os alimentos mais requintados, né? E vai selecionando. Então isso não é coisa né? Isso não tá vivendo, né? Na divina vontade, não. O humano tá reinando. Porque, né, Deus não fica selecionando. Não seleciona, né? Viver na divina vontade não é ser turista, não é para turistar, né? Por isso que o livro do céu não chegou pra gente turistar, pra gente se achar melhor do que o outro. Não é pra gente cruzar os braços e as pernas e dizer, uau, né? Eu sou melhor, olha só o que eu sei. E não é para isso. O filho da divina vontade é chamado para fazer aquilo que ninguém quer fazer. É para trabalhar. Não tem coerência nenhuma. Deus não é assim. Então, se a gente não vive de acordo, a gente está desonrando a Deus. E foi isso que assim que a Aline me falou, né, da nossa conversa que a gente teve. Se a gente não vive na coerência, com transparência, na ordem, né, fazendo o que tem que ser feito, vivendo como tem que ser, vivendo direitinho, né, na divina vontade, a gente vai estar desonrando a Deus, porque é falta de coerência. É muita falta de coerência. E Deus, ele não é incoerente. Não é. É um Deus muito ordenado, muito justo, muito transparente, verdadeiro, coerente, imutável. Ele não vai mudar os modos dele. Ele não muda. Ele é o que é. Ele não vai mudar, né? Só para te agradar. Ele não vai mudar só para me agradar. Agradar o meu humano, para alisar o meu humano, massagear o meu humano. Não vai. Então é isso que a gente tem que entender, né? Que os filhos da divina vontade, nós fomos chamados não é para cruzar os braços e ser melhor do que ninguém, não é para turistar. Deus não nos chamou para a gente turistar no país divino, não é para trabalhar. A mercê é grande, como fala, né, na palavra, a mercê é grande. Então nós somos chamados a trabalhar, a se doar para trabalhar. Ele quer dar essa continuidade. O que ele viveu na sua humanidade. Nós somos a humanidade, ele não falou, ele não meditou na semana passada. Nós somos esse véu para Jesus, né? Para Deus, né? Nós somos a humanidade de Cristo e ele não vai mudar o jeito dele. É assim. Então, se a gente não morrer para a nossa vontade, minha filha, o que a gente está fazendo aqui então? Porque não é do nosso jeito, é do jeito divino.
É para viver do jeito divino. Viver na divina vontade não é para viver do nosso jeito. É do jeito divino de viver, né? É do jeito dele, né? Então, a pessoa tem resistência, né, a fazer o humano morrer, né? Ela não quer, né, quer ficar com as suas convicções, com o que ela acha, porque ela se acha muito esperta, né, muito santa, né? Ali, então ela não quer fazer o humano morrer, sofre muito, não gosta de sofrer, só quer conforto, verdade? O humano só quer conforto, não quer passar por nenhum sacrifício, não quer se esforçar, não quer se sacrificar. O humano é muito, muito preguiçoso, como a Aline falou. É preguiçoso, né? Só quer conforto, só quer, né, iguarias, só quer o melhor, né? O que é melhor para si, tá pouco se lixando para o outro, né? A pessoa que tem resistência se sente já santa por causa da redenção. É tão importante esse entendimento, né? E a gente entender que, né, porque nós nos banhamos na redenção, que já estamos santos. A gente só recebeu o visto, mas não somos santos. Só nos banhamos. Só tiramos aquela camada externa, aquela sujeirinha externa, né? Aquelas camadinhas, mas ainda tem sujeira, né? Não é só se banhar, não é só jogar água, né? Deus não quer só que a gente só se banhe, mas que a gente se enxugue, se penteie, se perfume. Então, não é só jogar água. A gente só não faz tomar banho, né? A gente, quando vai tomar banho, a gente não passa um sabonete, passa shampoo, né? E aí a gente se enxuga, passa um hidratante. E é todo aquele processo. A gente não faz só tomar banho e pronto. Tô aqui, tomo banho, não vou fazer mais nada. Não vou me enxugar, né? Não vou vestir uma roupa, eu tô aqui, já tomei banho. Né? Não é isso. Não é só tomar banho, né? A gente mesmo quando vai tomar, a gente vê que não é só tomar banho. Não é só se molhar, entrar debaixo do chuveiro e se molhar e pronto. Tô limpa. Não tá. Não tá pronta. Não tá. Então, não é assim, né? Então, é como a Aline falou, as pessoas elas entenderam muito errado, né? Muito errado a redenção, né? E assim, Jesus, ele é muito coerente, muito transparente, ele não gosta de fingimento, né? E o humano, ele é muito fingido. Ele é muito mascarado, preguiçoso e fingido, né? Então, se Deus não vier com essas humilhações, essas correções, se o próprio Deus não expor aquilo que está, né, ali que a gente quer esconder, né? E aí a gente fica nesse fingimento, o humano é muito fingido e Deus não suporta isso. Não suporta fingimento, não suporta incoerência, né? Não suporta isso, essas máscaras, né? Tem que ser muito transparente, né? Tem que ser coerente e verdadeiro, né? Ser justo. E se quer viver na divina vontade, tem que entender é trabalho, é doação, é sacrifício, não é conforto, não é turistar, né? Mas é trabalhar. A gente recebeu o visto para trabalhar, não para turistar, né? Mas assim, Deus é tão bonzinho que nesse processo, né? A gente recebe visto, né? A gente está nesse processo de conhecer o livro do céu e todo nesse processo de purificação. Mas é tão bonzinho que ele vê a intenção que a alma tem de viver na divina vontade, né? E aí é como a Aline falou, ele vai fazendo esse empréstimo, né? Pra gente viver, né? Corresponder à divina vontade. Então ele vai emprestando, mas a pessoa tem que entender que a gente tem que viver desse empréstimo, mas tomar posse. Isso é um tempo, é um período ali quando a gente está passando pelo processo de purificação, para a gente ir se habituando, vamos dizer assim, né? Então ele vai emprestando, mas a pessoa quer viver nesse empréstimo. E não é para viver de empréstimo, é para tomar posse dessa vida. É para tomar posse como coisa sua, né? É para tomar posse dos interesses como seu, né? Os interesses divinos ser os seus interesses, né? É a sua vida. Então, assim, não é para ficar de empréstimo, né? Então, do primeiro momento que a gente tá passando por esse processo, a gente realmente vive de empréstimo, como a Aline tá falando aqui. Ele empresta, que é pra gente ali, né, fazer a vontade de Deus, corresponder a Ele.
mas não é para ficar no empréstimo, é para tomar posse. Isso é um meio, ali um processo, né? No meio daquele processo né, para chegar à posse, né? Mas a pessoa quer paralisar naquilo, tá bom demais aqui, né? De vez em quando aqui pega emprestada, que é a vontade de Deus, né? Para fazer a vontade dele, daquilo, né? E a pessoa ela quer tomar como empréstimo para fazer do jeito dela, né? Na hora que ela quiser, isso aqui, se ela achar que agrada a ela, isso aqui é bom, pronto, eu vou pegar aqui, vem cá, divina vontade, me empresta aí. Ah, isso aqui eu aceito fazer. Isso aqui eu analisei, é, isso aqui não, isso aqui não vai me contaminar, não vai me prejudicar, isso aqui eu faço. Vem cá, divina vontade. É um absurdo, né? Olha só, é um absurdo, né? Então vem cá, divina vontade. Eu vou fazer que me empresta aí, vem cá. Não é assim, né? Então a pessoa não fica ali, né, querendo selecionar, né? O que vai aceitar. Então, né, é uma tristeza mesmo, como Jesus falou. É uma tristeza viver num coração assim, aonde a alma quer selecionar, quer viver de empréstimo. Viver de empréstimo. E Jesus não aceita. Esse é uma mordidão, né? Então, é a pessoa que fica em cima do muro, né? Então, ele traz essas situações porque ou é ou não é. Ou você morre de vez para sua vontade humana, ou fica com ela. Mas em cima do muro, para ficar em cima do muro nessa mordidão, vai ficar só emprestando, emprestando, emprestando e não se decide, né? Ele empresta a- ele faz o empréstimo da divina vontade, né? Para a gente poder corresponder a ele, para que a gente morra, né? Ele empresta para a gente, aqui como fala aqui, para matar, né? Para fazer morrer o humano. É para fazer morrer o humano que ele empresta a sua vontade, né? Não é para a gente ficar ali como uma seleção, não é para a gente ficar em cima do muro, mas é uma ajuda para a gente, né? Para morrer, para nos ajudar, para fazer morrer aquilo ali, para retirar. Ele empresta a sua vontade para retirar aquela sujeira. Mas aí a pessoa entende, olha só, tá vendo como é a importância de entender o idioma divino? Aí ela entende tudo errado. Então, assim, ela quer ficar de empréstimo, quer ficar ali em cima do muro, fica ali, senta em cima do muro, aí fica olhando ali a cidade de cima, a situação, aí olha, né? Aí, né? Jesus vem e traz uma situação, mostra pra ela, né? Ela tá ali em cima do muro. E ali ela olha por cima da cidade e vê ali um ponto ali, tá acontecendo tal coisa. Ah, aquele ali é legal. Nossa, aquele restaurante ali parece ser bom, a comida ali é bem. Ah, eu vou lá, vem cá, divina vontade. Aí vai lá. Lá, saboreia, né? Come os pratos mais requintados. Nossa, é um gozo. Que comida deliciosa. Aí volta pro muro. Tá lá, sentadinha no muro, balançando as perninhas, observando, né? A cidade, observando tudo. Aí tem uma sujeirinha ali. Nossa, olha só. Tem toda ali sujeiras, lixo ali no chão para ser recolhido. E ela olha para aquilo e ela fica assim: eu acabei de tomar um banho. Eu vou não. Eu não vou me. Já vai que eu pegue ali uma doença. Vai que eu pegue uma doença recolhendo aquele lixo. Não, divina vontade. Fica aí. Não, não quero não, fica aí. Né? E a divina vontade fica ali. Então ela fica escolhendo, ela fica em cima do muro e pegando a divina vontade só para seu bel prazer. Olha a gravidade disso. E Jesus não suporta isso. Não é para isso que ele está emprestando a divina vontade. Não é para isso que ele nos chamou. Para abusar dele. Não é. Só basta quem está, né, no mundo aí. A maioria abusa de Deus e a gente vai abusar. Pegar a divina vontade para abusar dele é um absurdo. Ele não suporta. Ele não nos chamou para isso. Só basta o que a maioria está fazendo. Meu Deus do céu. As pessoas abusam de Deus. As pessoas querem viver no país dele,
fazendo do seu jeito, usufruindo tudo, as frutas, as plantas. Bebe a água daquele paz, aquela água deliciosa, docinha, maravilhosa, pura. Come as melhores frutas, requintadas, lindas, brilhosas, docinhas, né? As melhores sombras, árvores imensas, grandes, que faz sombras incríveis. Então, assim, a maioria está usufruindo de tudo isso, do ar puro daquele país, do sol incrível que ilumina, né? Aquele vento, aquela brisa gostosa, usufruindo tudo disso é o que as pessoas estão fazendo. Tudo do seu jeito, só usufruindo dos bens, sabe? Sem querer tomar parte de nada, sem querer ter relação com o proprietário, com o dono daquele lugar, né? Então, meu Deus do céu, isso é muito grave, que a pessoa conhece a divina vontade, tá ali com o livro do céu na mão, com os conhecimentos que chegou para ela. E aí ela quer fazer, dar continuidade no jeito que ela vivia lá, do jeito dela, como ela aprendeu, com as manias e os maus costumes, né, de como ela vivia. Ela quer levar, né, para aquele lugar, para aquele outro país, os maus costumes dela. E quer que o rei aceite o jeito dela, que é assim que tem que ser, não é. Então é um abuso, né? Em pegar, viver na divina vontade, pegar esses, é abusar de Deus. O abuso é ainda maior do que esses que estão fora do reino, né? Vamos dizer assim, que está fora desse país, que está fora ali, que não está dentro desse palácio. É um abuso, tá abusando da divina vontade, tá ali pegando emprestado para o seu próprio contentamento, para o seu bel prazer. Então tá fazendo a mesma coisa que os outros estão fazendo. O que tá fazendo de diferente? Então, imagine, assim, é sério que eu vou falar aqui, assim, imagine quanto Deus fica enojado disso. É por isso que ele fala que quem tá em cima do muro, ele vai cuspir, ele vai lançar fora, ele lança fora, porque é muito nojento. É pior de que quem tá realmente ali no meio da lama. Porque aqueles que estão ali na lama não têm conhecimento desse idioma. Não conhece esse idioma, está muito longe. Não tem relação. Está totalmente desconectada do reino, do palácio. Então, assim, é muito mais, assim, Deus fica muito mais enojado com quem está em cima do muro, que está dentro do palácio, que está recebendo as iguarias, tudo ali. Tem conhecimento, está tendo conhecimento. Ele está fazendo todo o investimento, embelezando, dando as melhores roupas, as melhores comidas, né? Tá ali no conforto do palácio e ela tá abusando. É muito pior, né? Então, assim, a gente precisa prestar muita atenção no que Jesus está falando. Porque, nossa, diante de tudo isso que Jesus vem trazendo, sabe, ele me faz sentir essa gravidade que é isso. Esse tipo de atitude é muito grave. Ficar no muro desse jeito e ficar abusando da divina vontade para seu bel prazer é muito mais grave do que aqueles que estão fora. É muito mais grave, é muito mais doloroso para Deus. Ele fica muito mais enojado. Ele fica muito bravo. Ele fica muito triste porque ele investiu e está investindo muito, muito, para a pessoa abusar dele desse jeito. Não ter reconhecimento, não quer tomar parte de suas dores, não quer ali contribuir, não quer trabalhar junto com ele, não quer. Tá pensando só em si mesma, em luxar, em descansar. Só vem a mim, né? Venha, por favor, a mim o vosso reino, né? Só vem a mim. Então, né, esse tipo de atitude, né, é muito claro, né, que a pessoa vive ainda na sua vontade humana e que a vontade humana está reinando.
Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Viver na divina vontade não é isso. Não é assim. É para trabalhar. Nós somos chamados, não para turistar, vou repetir, foi para trabalhar. Para doar, 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 doar. Fazer sacrifícios. Sacrifícios é ir lá e recolher a sujeira. É fazer aquilo que ninguém quer fazer. É fazer aquilo que a maioria não quer fazer. É isso que Deus quer de nós. Não é para a gente se achar melhor do que ninguém. Não é para dizer, eu sou santa, linda e maravilhosa e não vou fazer isso. Não vou me sujar, porque eu não quero. Não quero sujar aqui minha roupinha, não quero que meu cabelo fique fedendo. Né? Lavar, todo trabalho tem que lavar meu cabelo, lavar minha roupa. Eu não quero fazer isso. Eu não quero passar por esse trabalho. Então, se não quer passar por esse trabalho, é por isso que Deus traz, né? Que é essas situações, esses sofrimentos e essas cobranças, essas humilhações, essas dores. E traz até todas essas coisas que é para ver se realmente você está aqui por ele ou por interesse próprio. Porque é como a Aline falou, né? Ele lança fora. Se ele vê que a alma está ali por interesse e está abusando dele, está só em cima do muro, ele traz essas situações que é para a pessoa sair do muro e se decidir. Ou é ou não é. Ou é ou não é. Ou você vive inteiramente ali para a divina vontade, né? Para a divina vontade ser conhecida. Se você, para amar a divina vontade, corresponder à divina vontade, reconhecer ou não, ou é ou não é, meio termo não dá. Para Deus não serve. Não dá, né? Então, assim, não adianta fingir. Não adianta fingir, porque não dá para viver no fingimento. Perante Deus não dá. Porque Ele vai revelar, Ele vai sacudir a poeira. Ele vai sacudir a poeira e vai tirar tudo aquilo que a gente fica, que a gente não vê e muitas das vezes a gente quer proteger e esconder. Então Ele vai sacudir toda, Ele vai sacudir o tapete para tirar toda a sujeira, para revelar mesmo, né, para a gente poder sair do muro, né? Tem que sair do muro. E a gente está aqui para se doar, né? Então tem que gravar, tem que partilhar. E é uma coisa interessante agora aqui que eu lembrei. Enquanto eu escutava aqui a Escola da Divindade, além dando um exemplo, né? Desse do idioma, de aprender idioma, do novo país, eu achei tão incrível. Porque enquanto ela falava isso, eu me lembrei de um rapaz, que eu vi o vídeo dele, que uma coisa interessante que ele falou que baixa com o que a Aline tá falando, né? Que Jesus me lembra, incrível, porque eu vi esse vídeo, mas ficou tão gravado, é uma coisa assim que eu presto atenção, que eu prestei atenção, que as coisas que a gente vê, né, no nosso dia a dia, os vídeos, as coisas, tem coisas que a divina vontade faz a gente focar e prestar muita atenção e guardar aquela informação, né? Porque se a gente prestar atenção, aquela informação vai ser usada mais na frente. E é muito incrível, porque ficou tão gravado o que esse rapaz falou, né, do vídeo que ele falou, e quando eu estava escutando a Escola da Divina Vontade, me veio na lembrança. É pra você ver como é que é, quando tem uma coisa, a Divina Vontade sempre vai, né? O Espírito Santo vai sempre ali gravar na nossa memória aquilo que ele vai usar, ele vai ali fazendo aqueles backup, né? Vai alimentando, porque daquilo que vai servir, ele já sabe que aquilo vai servir mais pra frente, né? E aí, eu vendo esse rapaz, ele falou assim, olha, que assim, ele trabalha na praia, sabe? Ele faz doces, essas coisas para vender na praia. E aí ele disse que o sonho dele é ter uma confeitaria e ter várias, tipo assim, filiais em vários países e tudo mais. E aí ele começou a aprender outros idiomas. E aí ele falando assim, porque ele fala espanhol, alemão, francês, inglês, eu acho que é só esses, né? E ele aprendeu tudo assim na conversação, nesse trabalho. Ele uniu os dois, entendeu? O trabalho dele, o sonho dele, ele vende, né, para trabalhar na praia e também para aprender idioma. Então ele uniu as duas coisas que ele estava querendo fazer. Aí tem um vídeo que ele falou assim, olha, dando dica, né? Se você quer aprender um idioma, se você quer aprender um idioma, exemplo, no inglês, você tem que esquecer que é brasileiro. Esquece que é brasileiro. Se você quer aprender inglês, se quer aprender um idioma, você tem que esquecer que é brasileiro.
Isso ficou tão gravado na minha cabeça. Aí ele dando as dicas de como ele faz, né? Você tem que esquecer. Tipo assim, você tem que consumir só aquele idioma. A sua vida. A sua vida tem que ser aquele idioma, sabe? Aonde você for, tipo, só tem que consumir música em inglês, os filmes, né, ali e com legendas em inglês, colocar ali para inglês para ouvir e estudar e principalmente, né, praticar, ouvir, gravar. Nossa, ele falando assim, meu Deus, parece que ele tá falando assim, né, aqui, como a gente faz aqui no grupo, né? E isso ficou muito gravado na minha cabeça. Então é exatamente isso. Para a gente aprender a linguagem divina, a gente tem que esquecer que, né, do humano, vamos dizer, não temos que esquecer que é humano, vamos dizer assim. Né? Então, para a gente viver na divina vontade, a gente tem que esquecer da nossa vontade humana também. Esquecer que é humano, vamos pensar assim. Né? Esquecer a sua vontade humana. E só consumir o divino, como esse rapaz falou. Então, só consumir o que é divino. É nos cercar do divino. É esquecer o humano e se consumir no divino. Então, assim, é se cercar do divino, é olhar, é ter o olhar divino para tudo, né? E assim, é só consumir coisas, né, do divino, coisas divinas. Então, ouvir, né? É, um exemplo aqui pra gente, né? Então, ouvir a Escola da Divina Vontade, ouvir os vídeos lá da, das outras místicas, ler o livro do céu, é consumir, né? Tudo é assim, você se cercar do divino. E aí você grava, porque isso que ele falou, né? Que ele disse que ele grava, ele lê, né? Ali as, as frases, lê frases e vai lendo, e ele grava. E ele fica escutando a pronúncia, e ele vai nos aplicativos para ver se a pronúncia está correta, e ele procura saber o significado daquela palavra naquele país, o que significa. Então, assim, realmente se aprofundar, é ter interesse mesmo, é gastar tempo mesmo com isso, né? Então, não é simplesmente só ler e pronto, não vai reter. Então, tem que procurar entender o que, né, o que Deus está querendo falar, o idioma de Deus. É esquecer que é brasileiro, falei que eu esqueci porque nem um rapaz. É esquecer que é humano, né? Esse consumir do divino. É olhar, é ter o olhar divino. É meditar em Deus, buscar todas as coisas em Deus, no divino. Olhar para todas as coisas com um olhar divino. É consumir tudo, é ver os vídeos, assim como ele deu o exemplo dos filmes, é a gente ver os filmes, é a gente ver os vídeos com um olhar divino, com um idioma divino. Esquece do humano, é esquecer do humano. Então, só assim a gente vai aprender esse novo idioma e praticar, né? É sair para praticar como ele faz. Ele vai para as praias e ele vai atrás, né, dos estrangeiros, né? Ele vai atrás dos estrangeiros para praticar aquilo que ele está estudando. Aquilo que ele viu em casa, aquilo que ele está estudando ali na teoria, ele vai praticar. E ele, assim, ele aprendeu o idioma mais praticando, mais conversando com os estrangeiros, né? Então ele chega lá nos estrangeiros e vai vender. Ele aprendeu assim o básico ali de como vender, as palavras lá para vender, e ele começa a falar naquele idioma. E ele sempre, aí ele grava vídeo, né, ali dele mesmo, e pedindo, né? Ele pede para cada estrangeiro que ele vai vender, para eles ensinarem uma palavra, né? Então a pessoa ensina uma palavra para ele e o significado, o que significa, e ele grava. Aí ele tenta pronunciar e ele, né, e a pessoa fica ensinando aquela palavra como é que pronuncia, e aí ele pergunta o significado e daí fica gravado o vídeo lá. Então é assim que ele fica postando, né, no Instagram, ele fica postando assim, mas fica salvo, ele grava isso para ele aprender. E aí ele diz, né, quando chega em casa, ele vai pegar esse vídeo e vai praticar, né? Ele pratica, ele vai ouvir
e grava, e depois vai escutar a pronúncia, e assim vai. E no outro dia ele vai praticar essa palavra nova que ele aprendeu, e ele vai todos os dias para a praia, atrás dos estrangeiros, para aprender uma palavra nova. Então, ele aprendeu assim, na convivência, praticando, na prática, na vida, vivendo. Então, ele é como se ele não fosse brasileiro mesmo. Então, ele só ia para a praia se comunicar com os estrangeiros, né? Com quem fala inglês, com quem fala alemão, espanhol, né? Para poder ele aprender, né? E ele sempre pergunta o que significa essa palavra, significado, porque para ele significa, é como ele disse, né? Essa palavra significa uma coisa aqui no Brasil, mas lá significa uma outra coisa. Então ele sempre pergunta o significado daquela palavra, né? O que significa, né? Essa palavra lá, que para ele é uma coisa, né? Então, olha só, isso ficou muito gravado. Tem a mesma coisa para a divina vontade, né? O significado, então, se a gente não buscar os conhecimentos, a gente confunde e mistura tudo, né? E quer colocar ali o que o humano acha para o divino. E é totalmente oposto, totalmente o oposto que o humano acha. O divino é totalmente oposto. O significado que, né, das situações, das circunstâncias, do que Deus traz para nós é totalmente diferente. O pensamento de Deus é totalmente diferente do nosso. Então a gente precisa se dedicar e trabalhar. E é engraçado também que é assim, né, como a Aline falou, é ajudar. Então, assim, os estrangeiros lá ajudam ele na língua que ele quer aprender e ele ensina o português para eles. Então, assim, é contribuir, né? Não é um individualismo, é contribuir, é o ajudar. Então, os estrangeiros também querem aprender uma palavra, um negócio novo, e ele também ensina, né? Então, ele está ali ensinando também o português aos estrangeiros também, né? É bem interessante. Então, é trabalho, é trabalhar, né? Então, viver na divina vontade não é ociosidade, não é ficar parado, é trabalhar, é viver na vida, na prática, é esquecer que é humano. E viver no divino, é se consumir pelo divino e se cercar do divino, né? E esquecer do humano, esquecer que é humano, esquecer da vontade humana, né? Porque senão não vai aprender o idioma, não vai entender a Deus, não vai entender a divina vontade, né? E outra coisa, não é para guardar para si, é para trabalhar, né? É para ensinar, é para ajudar os outros, né? Para partilhar, assim como esse rapaz faz, né? Ele partilha os conhecimentos, ele ajuda outras pessoas, ele ensina outras pessoas também. Então, assim, o que ele está aprendendo, né? Então, assim, Deus quer isso de nós, que a gente trabalhe e passe para o outro o conhecimento que a gente está tendo, né? Então, assim, a gente só vai aprender se a gente partilhar mesmo, partilhar, né? Gravar, ensinar, né, ao outro aquilo que está aprendendo. Olha, nossa, como a Aline falou, eu descobri isso. Nossa, eu entendi isso. E, nossa, Jesus me falou, isso aconteceu, isso aqui, né? Agora. E é gravar, gente, é vida, é prática, né? Então é isso. É isso, né? Assim que ficou para partilhar, assim, da Escola da Divina Vontade. Se tiver mais coisas durante o dia, eu gravo mais. Então, acho que é isso. Amém? Fiat.